Há momentos na vida em que um único olhar pode mudar tudo. E foi assim que aconteceu comigo, quando aquele homem de mãos calejadas e olhar limpo me viu não como uma deficiência, mas como uma mulher inteira. Esta é a história de como o amor me salvou quando nem mesmo meu próprio sangue acreditava em mim. Meu nome é Renata Bellamy e durante 26 anos fui a filha invisível de um dos homens mais poderosos da costa leste dos Estados Unidos. Meu pai, Lionel Bellamy, construiu um império de estaleiros, navegou nos círculos mais influentes de Newport e comandou fortunas com a mesma frieza com que conduzia sua vida pessoal. Mas para ele eu sempre fui uma mancha, um erro, que ele preferia esconder atrás de cortinas de renda e portas fechadas. Tudo começou quando eu tinha apenas 7 anos. Um acidente brutal me deixou com uma claudicação permanente na perna direita. Desde então, minha vida se transformou em um exílio silencioso dentro da própria casa. Enquanto outras jovens da minha idade eram apresentadas em bailes, usavam vestidos de seda importada e recebiam pretendentes em salões perfumados, eu permanecia confinada à ala norte da mansão, observando o mundo através de janelas embaçadas pela maresia. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Ela era a única pessoa que me olhava com ternura, que não desviava os olhos ao ver minha bengala de marfim, que segurava minha mão sem pena, apenas com amor. Depois de sua partida, a casa se tornou um mausoléu de silêncios pesados e expectativas quebradas. Meu pai mal me dirigia a palavra. Quando o fazia, era para me lembrar de que eu era um peso, uma responsabilidade inconveniente, uma filha que não poderia ser exibida nas festas da alta sociedade. Os empregados me tratavam com uma mistura de compaixão e desconforto. Eu via em seus olhos aquela piedade que corrói mais do que o desprezo. Aprendi a andar pelos corredores sem fazer barulho, a comer sozinha, a ler livros antigos na biblioteca empoeirada, onde ninguém mais entrava. Minha única companhia real era o mar. Daquela janela do segundo andar, eu passava horas observando as ondas quebrarem contra os rochedos, sentindo que de alguma forma éramos parecidos, belos à distância, mas perigosos de perto, ou assim me faziam acreditar. Mas tudo mudou em uma manhã de primavera, quando o destino decidiu enviar para os jardins da mansão Bellamy um homem chamado Samuel Reed. Eu não o vi chegar. Não houve anúncio, nem apresentação formal. Simplesmente, em uma dessas manhãs em que a névoa se dissolvia lentamente sobre os terrenos, enquanto eu estava sentada na galeria, observando o vazio que era minha vida, meus olhos encontraram os dele. Samuel trabalhava entre as roseiras, com as mangas da camisa branca enroladas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados pelo sol. Seus movimentos eram precisos, cuidadosos, como se cada planta fosse um ser vivo, que merecia respeito. Ele não era apenas mais um jardineiro. Havia algo diferente nele, uma dignidade silenciosa que não precisava de palavras para se impor. Quando nossos olhares se cruzaram, algo extraordinário aconteceu. Ele não desviou os olhos. Não demonstrou surpresa, nem aquela compaixão doentia que eu tanto odiava. Simplesmente me olhou, me viu, como alguém que encontra algo inesperado, mas impossível de ignorar. Senti meu coração acelerar de um jeito que nunca havia experimentado. Minhas mãos tremeram sobre o parapeito de madeira, e pela primeira vez em muitos anos, desviei o olhar não por vergonha, mas por medo do desconhecido, do que aquela conexão silenciosa poderia significar. Nos dias seguintes, encontrei-me observando o jardim com mais frequência. Samuel continuava seu trabalho com a mesma serenidade. Às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, ele levantava a vista em direção à minha janela. Não era um olhar furtivo ou curioso, era como se ele simplesmente quisesse confirmar que eu ainda estava ali e que não era uma aparição. Uma tarde, reunindo uma coragem que não sabia possuir, desci ao jardim. Cada passo era um desafio, uma declaração silenciosa de que eu ainda existia, de que ainda era capaz de me mover sem ajuda. Meu vestido lavanda se agitava com a brisa marinha, e minha bengala afundava suavemente na terra úmida do caminho. Encontrei Samuel trabalhando perto do antigo estufa abandonado, aquele lugar que minha mãe tanto amava e que após sua morte havia caído no esquecimento. Ele estava removendo escombros, substituindo vidros quebrados, devolvendo vida àquele espaço esquecido. Quando me viu se aproximar, ele parou o que estava fazendo e simplesmente esperou. Não se apressou em me ajudar, não fez nenhum gesto exagerado de cortesia. Apenas me concedeu o respeito
de esperar que eu chegasse até ele por meus próprios meios. Bom dia, senhorita, disse com uma voz grave e pausada. Bom dia, respondi, surpresa por ouvir minha própria voz. Houve um breve silêncio. O mar quebrava a distância e os galhos dos carvalhos balançavam com o vento. Gostaria de sentar? Perguntou ele, apontando com a cabeça para um banco de ferro, forjado coberto de musgo. Hesitei por um momento, olhei para o banco, para minha bengala e finalmente assente. Caminhei lentamente, medindo cada passo, consciente de cada som que meus sapatos faziam sobre o cascalho. Samuel, com naturalidade, se aproximou para afastar alguns galhos secos do assento sem me olhar diretamente. Depois se afastou um passo, permitindo que eu ocupasse o lugar. Sentei-me, e pela primeira vez em muito tempo, não senti que todos os meus gestos eram uma exposição. Havia algo libertador naquela simplicidade. Está restaurando o jardim, comentei. Sim, senhora. O capataz quer recuperar os caminhos antes do inverno. As roseiras, comecei por elas, estavam negligenciadas, mas não mortas. Apenas precisavam que alguém as visse. Senti um tremor leve no peito. Não soube se era pela brisa ou pelo peso daquelas últimas palavras. Samuel não disse mais nada. Pegou a pá com discrição e continuou trabalhando, não muito longe de mim, como se minha presença fosse parte natural da paisagem. Permaneci ali por vários minutos. Observei como ele se inclinava para alinhar as bordas do caminho, como limpava as pedras com um pano úmido, como deixava as coisas melhor do que as encontrava. Havia em sua maneira de se mover uma dignidade que não se aprendia. Era uma forma de estar no mundo que não precisava de palavras para se impor. Quando decidi retornar à casa, levantei-me com esforço. Samuel, sem dizer nada, se aproximou e me ofereceu o braço. Olhei-o por um segundo com dúvida, mas aceitei. Apoiei meus dedos em seu antebraço com uma suavidade que me estremeceu. Era a primeira vez em anos que caminhava ao lado de alguém, sem sentir pena flutuando no ar. Ao chegar aos degraus de mármore que conduziam à porta lateral, parei. Obrigada, Sr. Reed. Apenas fiz o justo, senhorita Bellamy. Olhei-o buscando alguma sombra de ironia ou duplo sentido. Não encontrei nada. Subi lentamente os degraus e entrei na casa. O ar do interior, perfumado com lavanda seca e madeira polida, pareceu-me mais opressivo do que nunca. Horas depois, ao cair da tarde, meu pai me mandou chamar ao escritório. Lionel Bellamy estava de pé junto à janela, segurando um copo de conhaque entre os dedos. Fui informado de que você saiu sozinha ao jardim esta manhã, disse, sem se virar. Caminhei dentro dos limites da propriedade, respondi com calma. Não é isso que questiono. Você sabe muito bem que não desejo que se exponha desnecessariamente. Já bastante dano fizeram as fofocas. E que dano há em olhar para o mar? Perguntei firmemente. Lionel se virou, seus olhos cinzas mais frios que o cristal. Não é o mar que me preocupa, Renata. É que te vejam. Você não entende a fragilidade da nossa posição. A piedade é um veneno que enfraquece o respeito. Apertei os lábios. Não respondi. Sabia que não haveria diálogo possível. Retirei-me em silêncio, contendo o tremor nas mãos. Aquela noite, ao jantar em solidão, não provei um só bocado. Mas algo dentro de mim, algo novo, frágil e ainda sem nome, havia acabado de despertar. Nos dias que se seguiram, Samuel e eu desenvolvemos uma linguagem própria. Não era feita de palavras, mas de olhares de restos súteis de flores deixadas em lugares estratégicos. Eu descobri que ele deixava uma rosa branca entre os lírios todas as manhãs. Nunca havia nota, nunca havia assinatura. Apenas uma flor e o eco invisível de um olhar que pela primeira vez em anos não me fez sentir quebrada. Uma tarde, decidi dar o próximo passo. Escrevi uma carta. Minha caligrafia tremia sobre o papel, mas as palavras fluíam com uma honestidade que nunca havia permitido a mim mesma. Sr. Reed, não sei se voltará a trabalhar nos jardins, nem se estas palavras chegarão às suas mãos. Mas não quero que vá embora acreditando que sua presença foi uma falta. Ninguém deveria ser punido por olhar com bondade. Se algum dia passar pelas lilazes, encontrará entre eles uma resposta ao silêncio que hoje me impõe minha casa. Não assinei com meu nome, deixando que a tinta secasse enquanto a brisa entrava pela janela. Dobrei cuidadosamente a folha e a guardei entre as páginas de um livro. Esperei que a casa dormisse. Os corredores estavam escuros e apenas o rangido do chão acompanhava meus passos.
Saí ao jardim com uma capa azul escuro sobre os ombros e uma pequena lamparina entre as mãos. O ar estava frio, mas não me importei. Cheguei até o caminho das lilazes, onde o aroma intenso das flores me envolveu como um segredo. Ali me inclinei com esforço, apoiando-me em minha bengala, e deixei a carta entre as folhas. Durante 3 dias, não recebi resposta. Passava as manhãs junto à janela fingindo ler, e as tardes bordando sob o olhar vigilante de minha criada. Mas todas as noites, antes do dormir, meu pensamento regressava ao jardim, imaginando os passos de Samuel entre a névoa, o som de suas botas sobre a terra úmida, o roçar de suas mãos ao buscar entre as flores. A resposta chegou no 4º dia. Renata havia saído cedo, fingindo querer caminhar antes do café da manhã. O céu estava limpo, e o sol finalmente morno. Quando cheguei ao caminho, notei algo diferente. Uma flor de lírio arrancada cuidadosamente e em seu talo papel dobrado. Meus dedos tremeram ao abri-lo. Senhorita, suas palavras me encontraram, embora não as esperasse. Agradeço a confiança. Não tenho muitas coisas a oferecer, mas sei cuidar do que me é dado. Não me culpe por sua tristeza. As lilazes florescem melhor depois da tempestade. Apertei o papel contra o peito e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso leve se desenhou em meu rosto. A partir de então, as cartas se tornaram um fio invisível entre 2 almas, que não podiam falar em voz alta. Samuel escrevia com frases simples, mas carregadas de verdade. Contava-me que de menino havia sonhado em ver o mar cada amanhecer, e que na primeira vez que conseguiu, compreendeu que nenhuma pobreza poderia roubar-lhe a liberdade. Falava-me do cheiro de pinho das florestas de Maine, de sua mãe tecendo junto ao fogo e da canção que ela costumava entoar para afastar as sombras. Eu, por outro lado, contava-lhe coisas que nunca havia dito a ninguém, que odiava os espelhos grandes porque me devolviam uma imagem que não reconhecia, que havia aprendido a caminhar sem olhar para baixo para fingir segurança, que adorava música mas não podia tocar piano sem pensar em minha mãe. Cada carta era uma confissão envolta em papel e perfume, uma conversa suspensa no tempo. Escondíamos sempre no mesmo lugar, entre as lilazes, sob uma pedra plana que Samuel havia movido com discrição. Nenhum de nós assinava as cartas, mas ambos sabíamos que as palavras tinham dono. Uma tarde, enquanto Samuel trabalhava perto do jardim principal, notou a presença de um dos criados do serviço doméstico. Um jovem magro e silencioso chamado William. Levava nas mãos uma cesta com frutas e fingia estar ocupado, mas seus olhos se moviam com inquietação. Quando Samuel se retirou, o jovem se aproximou do caminho das lilazes. O vento soprava forte, e uma das folhas soltas deslizou para fora de seu esconderijo. William a pegou antes que o ar a levasse para longe. Leu apenas algumas linhas e empalideceu. Depois a dobrou novamente, escondeu-a sob seu casaco e regressou à casa com o pulso acelerado. Não era um homem cruel, nem ambicioso, mas conhecia a severidade do Sr. Bellamy e sabia que qualquer erro poderia custar-lhe o emprego. No entanto, algo naquelas palavras o comoveu. Não as entregou. Guardou-as em segredo sem saber o que fazer com elas. Naquela mesma tarde, Lionel Bellamy recebeu uma visita inesperada. A carruagem do Sr. Prescott, seu sócio mais antigo nos estaleiros, parou em frente à mansão. Era um homem robusto de barba grisalha e sorriso cortês, que cheirava a tabaco fino e a poder. Foi recebido no escritório, onde Lionel o aguardava com uma taça de conhaque. Meu estimado Bellamy, lamento vir sem aviso, mas há um assunto que poderia nos convir a ambos, começou Prescott acomodando-se na poltrona de couro. Lionel observou-o com interesse. Excuse, trata-se de meu sobrinho, Nathan Prescott. O rapaz regressou da Europa e sua mãe deseja vê-lo casado logo. Tem boa educação, maneiras distintas e uma herança considerável. Lionel arqueou uma sobrancelha. E o que isso tem a ver comigo? Pensei que poderia considerar uma união entre sua filha e meu sobrinho. Seria uma aliança vantajosa. Os nomes Bellamy e Prescott têm peso. E entre nós, sua filha precisa de um propósito, uma utilidade dentro de seu círculo. Não vai querer que passe os anos sozinha, verdade? Lionel apertou a mandíbula. Não era a primeira vez que ouvi uma proposta semelhante, mas o tom condescendente de Prescott o irritou mais do que quis mostrar. Minha filha é especial,
disse com cautela. Eu sei, respondeu o sócio inclinando-se para ele. Mas Nathan, rapaz compreensivo, estou certo de que saberia apreciar suas qualidades. Lionel guardou silêncio, observando a fumaça que acendia de seu charuto. Em sua mente, os números e os contratos se misturavam com a imagem de Renata sempre distante, fechada em seu mundo de música e silêncio. Um casamento arranjado poderia estabilizar sua reputação, calar os rumores e devolver à família Bellamy a aparência de normalidade que tanto necessitava. Vou considerar, disse finalmente com um sorriso seco. Quando Prescott se retirou, o aposento ficou em penumbra. Lionel permaneceu de pé em frente à janela, olhando para os jardins. A figura de sua filha cruzava o caminho, lenta e solitária, envolta em sua capa azul. O vento agitava seu cabelo e a fazia parecer um espectro perdido entre flores. Naquela noite, escrevi uma nova carta. Senhor Reed, o céu se torna mais pesado a cada dia. Meu pai recebeu visitas e sinto que algo se aproxima. Não sei se poderei continuar escrevendo. Se não voltar a deixar uma carta, saiba que guardo as suas onde ninguém poderá encontrá-las. Não sei que nome dar ao que sinto, mas sei que me acompanha quando tudo o mais cala. Deixei a carta no mesmo lugar, com o coração batendo forte. Samuel a encontraria ao amanhecer e ao lalá, compreenderia que havia algo mais poderoso que o medo rondando entre as lilazes. Uma promessa sem voz, nascida do amor que ainda não se atrevia a dizer seu nome. A mansão Bellamy resplandecia naquela noite com um fulgor inusitado. Candelabros de cristal pendiam como cascatas de luz sobre os salões principais, e as janelas estavam cobertas por pesadas cortinas de veludo vermelho que mal continham o murmúrio da música. O aroma de flores recém-cortadas, misturado com perfumes caros e vinho especiado, estendia-se pelos corredores, anunciando que a casa do magnata abria suas portas à elite de Newport. Observei de um corredor do segundo andar, oculto atrás de uma cortina de renda branca. Meu vestido de veludo verde-oliva era elegante, mas não apropriado para uma apresentação formal. Ninguém me havia convidado. Ninguém havia batido à minha porta com um vestido novo, nem havia enviado uma criada para pentear meu cabelo. O baile não estava pensado para mim. Não desta vez, nem de nenhuma outra. Apoiada em minha bengala, respirava lentamente, como se cada nota do quarteto de cordas que soava abaixo fosse um fio que puxava meu peito. Daquela altura, os convidados pareciam dançar sem peso, envoltos em uma bruma de tule e seda, entre risos suaves e taças de cristal. Foi então que o vi. Um jovem de porte distinto cruzou o salão com ar confiante. Seu cabelo escuro estava penteado para trás com esmero e sua sobrecasaca de brocado azul marinho brilhava sob a luz dos candelabros. Sorria com a naturalidade de quem foi educado para ser desejado. Ao seu lado, Lionel Bellamy o acompanhava com uma expressão de satisfação evidente, apertando mãos, apresentando-o aos convidados, exibindo seu orgulho como se mostrasse uma joia recém-adquirida. Soube nesse instante quem era Nathan Prescott, o sobrinho do sócio de meu pai, o jovem que havia regressado da Europa para assentar a cabeça, como diziam os rumores. O rapaz educado, com fortuna, bons modos e uma missão. Meu peito se oprimiu. Recuei alguns passos com a garganta seca e as mãos geladas. O peso de minha bengala tornou-se insuportável. Regressei ao meu quarto com passos lentos. Fechei a porta com chave e deixei-me cair sobre a poltrona junto ao toucador. A música seguia ressoando em meus ouvidos como uma zombaria distante. Não chorei, não gritei. Apenas permaneci ali, olhando meu reflexo no espelho opaco. No dia seguinte, durante o café da manhã, o mordomo me informou que meu pai desejava me ver no escritório. Desci com o rosto sereno e a alma em chamas. Lionel me esperava de pé junto à janela, com as mãos cruzadas nas costas. Não se voltou ao me ver entrar. A noite passada foi um sucesso, disse sem preâmbulo. Nathan causou uma excelente impressão. Falei com Prescott esta manhã. Seu sobrinho está disposto a correr-lá se você mostrar disposição. Não há razão para esperar mais. Você tem idade suficiente e é hora de que tome seu lugar no mundo. Levantei o rosto. Meu lugar, pai. É isso que busca? Colocar-me como uma peça em seu tabuleiro? Lionel se voltou então com o olhar aceso.
Não me desafie, Renata. Tolerei suas excentricidades por tempo demais. É hora de que faça algo útil por esta família. Um casamento com Nathan consolidará uma aliança poderosa. Não permitirei que o arruine com seus caprichos. Não quero me casar com alguém que mal conheço, respondi com voz firme. Não sou uma carga para ser trocada. Não sou um negócio. Você é minha filha, espetou ele, e fará o que lhe for ordenado. Incorporei-me lentamente. Prefiro 1000 vezes o respeito de um jardineiro que o sorriso de um homem que me vê como um favor. O silêncio foi absoluto. Lionel empalideceu. Sua mandíbula se tensionou. Sua voz, quando falou, era uma lâmina gelada. De quem está falando? Olhei-o nos olhos, sem medo. Do Samuel Reed, a taça sobre a mesa tremeu quando o punho de Lionel caiu sobre a escrivaninha. Esse homem não voltará a pisar nesta casa. Saiu do escritório sem dizer mais. Sua respiração era agitada, sua mente transbordada pela fúria. Desceu as cocheiras com passo decidido e chamou o capataz. Quero que o tirem daqui hoje mesmo. Invente o que for. Acuse-o se for necessário. Não me importa. Quero vê-lo fora antes do anoitecer. Horas mais tarde, o rumor começou a se espalhar entre o pessoal. Samuel havia sido acusado de roubo. O capataz assegurava ter encontrado ferramentas valiosas desaparecidas e o apontava como o principal suspeito. Ninguém se atrevia a contrariá-lo. Ninguém tinha coragem de defender o homem que havia trabalhado com mais dignidade que todos eles juntos. Fiquei sabendo por uma das criadas. Corri ao jardim com o coração disparado. Não o encontrei. Perguntei aos criados, ao cocheiro, ao cozinheiro. Todos baixavam a cabeça esquivando meu olhar. Foi William, o criado silencioso, que havia guardado a carta em segredo, quem se aproximou por fim. Estão expulsando, senhorita. Acusam-no de um roubo que não cometeu. Ele não tem defesa. Ninguém quer enfrentar o Sr. Bellamy. Onde está? Perguntei com os lábios trêmulos. Nas estrebarias. Está fazendo suas malas. Caminhei com dificuldade, sem bengala, segurando-me nas paredes, nos galhos, no próprio ar. Ao chegar às estrebarias, vi Samuel com uma bolsa no ombro, a roupa úmida, a expressão serena. A chuva começava a cair. Não diga nada, pediu-me ele ao me ver. Já está feito. Isto não é justo, murmurei com lágrimas acumuladas nos olhos. Nada neste lugar é, respondeu com suavidade. Mas a senhora sim foi... Sempre foi. Quis me aproximar, tocar sua mão, pedir-lhe que não fosse embora, mas Samuel deu um passo para trás. A chuva recrudescia. Os cavalos se inquietavam. Guarde nossas cartas. Leia-as quando o mundo a obrigar a calar. Ali seguirá o que fomos. Afastou-se sem olhar para trás. Caí de joelhos sobre a lama, sem sentir o frio, sem me importar com o vestido encharcado. O mundo girava sem piedade, enquanto a chuva apagava os passos de um homem inocente, que havia amado sem condições, e que agora era expulso pelo simples crime de ter me olhado sem medo. E assim, no meio da tempestade, a mansão Bellamy voltou a fechar suas portas, mais fria e mais vazia do que nunca. Os dias que se seguiram à partida de Samuel Tingerance, de um cinza perpétuo sobre a mansão Bellamy, era como se o próprio céu se recusasse a brilhar, como se a bruma do mar houvesse se instalado para sempre nas paredes, nas janelas e no coração de quem habitava aquela casa carregada de silêncio. Não desci mais à sala de jantar. Fechei-me em meu quarto com as cortinas cerradas e o espelho coberto por uma manta escura. Recusei o chá, recusei o caldo, recusei até as palavras. Só aceitava água e às vezes pão seco. Minha figura, sempre delicada, começou a tornar-se ainda mais frágil. Meu rosto perdeu a cor. Meus lábios racharam pela ausência de palavras e meu olhar, antes luminoso mesmo na tristeza, tornou-se opaco, distante, quebrado. A criada que costumava me atender não sabia como se comportar. Deixava os pratos sobre a mesa sem atrever-se a me dirigir a palavra. Algumas manhãs encontrava copos de cristal feitos em pedaços no chão, ou um vaso quebrado, ou uma caixa de música destroçada em um canto. Minhas mãos, antes hábeis para bordar, estavam agora cheias de pequenas feridas, e meus olhos secos pareciam ter esgotado sua última lágrima, na noite em que Samuel foi expulso sob a chuva. O mordomo notificou a situação a Lionel Bellamy, que mal levantou a vista do jornal. Não perguntou pelo estado de saúde de sua filha.
Apenas murmurou que com o tempo passaria. Mas o tempo não curava o que não podia entender. Hortência, minha tia, foi a única que cruzou a porta de meu quarto sem ser rejeitada. Vestida sempre de negro rigoroso, com um chale de lã e um rosário nas mãos, entrava cada tarde em silêncio e sentava-se junto à cama, esperando que eu falasse. Não o fazia, não no princípio, mas uma tarde, quando o sol se escondia atrás de uma névoa espessa, sussurrei sem me voltar, porque ele me tirou a única coisa que me fazia sentir viva. Hortência engoliu em seco. Sua voz tremeu quando respondeu. Porque seu pai não entende o que é o amor. Só sabe negociar, conquistar, possuir. E eu, perguntei, sou algo que pode possuir? Não, disse a tia com ternura. Por isso ele tem medo de você. Houve um longo silêncio. As gaivotas gritavam ao longe, revoando sobre os penhascos, onde o mar golpeava as rocas com uma fúria que parecia replicar a do meu coração. Acha que ele vai me lembrar? Perguntei com voz mal audível. Ele te leva dentro, Renata, como você a ele. E se te esquecer, ninguém esquece o que lhe devolve a dignidade. Virei o rosto para minha tia. Meus olhos estavam secos, mas minha voz era uma rachadura aberta. Estou morrendo em vida, tia. E ninguém vê. Hortência levantou-se com decisão. Não pronunciou palavra. Saiu do quarto e desceu ao escritório, onde escreveu uma carta com letra elegante e segura. Não mencionou nomes, nem datas, nem recriminações. Apenas pediu, com voz de mulher que amou em silêncio, que aquele a quem Renata havia entregado sua alma não a deixasse apagar sem uma última palavra. Dobrou a carta, selou-a com cera branca e entregou-a pessoalmente a um cocheiro de confiança. Leve-a à serraria de Stonemil. Pergunte pelo jovem Reed. Não diga que vem de mim. Apenas entregue isto e regresse sem fazer perguntas. O cocheiro assentiu sem replicar e partiu naquela mesma noite sob a chuva ligeira que começava a cair sobre a costa. Amanhã amanheceu coberta de bruma em Stonemil, uma aldeia costeira onde as casas de madeira resistiam aos embates do vento com a mesma dignidade que seus habitantes. Samuel Reed despertou antes da alvorada, como de costume, com as mãos entorpecidas pelo frio e o corpo ainda marcado pelo trabalho rude da serraria. Desde seu modesto quarto, o mar se adivinhava no horizonte, mais como uma lembrança que como uma presença. Mas naquele dia, um envelope selado esperava sobre a mesa de carvalho velho, deixado ali por um mensageiro silencioso que não deu explicações. Samuel abriu com cautela. O traço feminino era limpo, elegante, direto. Não havia adornos, mas sim urgência. Hortência Bellamy, tia de Renata, pedia-lhe que voltasse. Não por ele, mas por ela. Porque a jovem se consumia em um encerramento sem sentido. Porque seu espírito, antes contido mais firme, agora murchava como uma flor sem água. E porque se alguém podia trazê-la de volta à vida, era ele. Não houve vacilação. Samuel empacotou poucas coisas e partiu naquela mesma tarde. Não o fez por orgulho nem por romantismo. Fez-o porque sabia no mais profundo de seu ser que algo entre ele e Renata havia ficado suspenso. Como uma nota que não chegou a ser tocada, algo que precisava terminar de ser dito. 3 dias depois, ao anoitecer, chegou a Newport. Não se aproximou pela estrada principal, nem se alojou nas pousadas conhecidas. Percorreu caminhos de terra úmida, beirando as plantações de macieiras e as velhas casas de campo, até que alcançou a praia próxima à mansão Bellamy. Ali, entre as rochas e a areia molhada, encontrou o único lugar onde podia respirar sem que o alcançassem os secos do desprezo. O mar rugia com força naquela tarde. As gaivotas voavam baixo, anunciando tempestade. Samuel caminhou pela orla com o olhar perdido, sem saber se o destino o levaria ao encontro ou ao vazio. Levava no bolso uma das cartas de Renata dobrada, gasta, com manchas de sal. Havia relido tantas vezes que suas palavras já não estavam apenas no papel, mas gravadas em sua pele. E então a viu, uma figura envolta em um casaco de lã cinza, os cabelos soltos agitando-se com o vento, descalça, caminhando sobre a areia úmida. Avançava com passo torpe, mas sem se deter. Parecia não ver o mundo. Apenas avançava como se buscasse algo que não sabia como nomear. Renata, murmurou Samuel.
Ela Seidtive girou lentamente. Seus olhos se abriram com incredulidade, com um tremor que se apoderou de todo o seu corpo. Durante alguns segundos, nenhum se moveu. O mar era o único som. O vento, a única testemunha. E então corremos. Samuel me segurou antes que tropeçasse. Agarrei-me a seu peito com força, como se temesse que se desvanecesse. Não disse nada no princípio, apenas corei. Chorei como não havia feito desde que o expulsaram. Chorei por tudo o que não me atrevi a sentir diante de meu pai, pelas palavras que não pude gritar, pelas noites sem sono, pela flor entre as lilazes que nunca voltei a encontrar. Samuel me abraçou sem dizer palavra. Fechou os olhos e me deixou chorar. Envolveu-me com seu casaco, acariciou meu cabelo com dedos desajeitados. E nesse silêncio de areia e água, soubemos que ainda estávamos completos, embora quebrados. Pensei que não voltaria a te ver, disse finalmente com a voz rouca. Eu também pensei, respondeu ele. Estou cansada de obedecer, de fingir, de respirar pela metade, sussurrei. Só aqui posso ser eu. Então fique aqui, disse Samuel, tomando meu rosto com ambas as mãos. Aqui onde ninguém decide por você. Um grito interrompeu a cena. Renata! A voz de Lionel retumbou como um trovão seco entre as rochas. O magnata avançava pela areia, escoltado por 2 criados. Vestia de negro com um casaco, voando atrás dele como uma sombra. Seus olhos eram 2 brasas acesas. Afastei-me de Samuel lentamente, sem me esconder, sem baixar a cabeça. O que está fazendo aqui, bramiu meu pai. Vivendo, respondi sem tremer. Escapou como uma qualquer, deixou a casa em plena noite, desonrando meu nome. Não quero seu nome, disse com voz baixa, mas firme. Não quero sua mansão, seus vestidos, sua vergonha. Quero poder amar sem ter que me esconder. Quero poder decidir a quem entrego minha alma. Você não entende nada, rugiu Lionel. Este homem só quer se aproveitar de você, te vê fraca. Ele me vê forte, me vê inteira, me vê como você nunca quis ver. Lionel levantou a mão, não para golpear, mas para impor o silêncio. Mas não caí. Minha alma não está quebrada, pai. Meu corpo não é mercadoria. Não sou um castigo. E se tenho que viver como uma prisioneira para conservar seu sobrenome, prefiro morrer entre os pescadores livre que viver encerrada sob suas condições. O rosto de Lionel se transformou. A fúria deu lugar a uma palidez repentina. Seus olhos se abriram e uma mão se levou ao peito. Senhor Bellamy, gritou um dos criados. Senhor, está bem. Lionel cambaleou. Os lábios lhe tremeram. Deu um passo para trás e caiu de joelhos sobre a areia molhada. Samuel correu até ele. Eu, com um coração em suspenso, observei como o corpo de meu pai se desmoronava sem forças. Não foi um desmaio, foi algo mais profundo. Foi o colapso de um império interior que havia sustentado durante décadas. Um desmoronamento de orgulho, uma rachadura aberta por palavras que jamais esperou ouvir. Os criados o ergueram com dificuldade e o conduziram de volta à mansão. Não o segui. Fiquei de pé com os pés descalços sobre a areia e o cabelo úmido sobre os ombros, olhando como a figura de meu pai desaparecia na distância. Samuel se aproximou. Ofereceu-me seu casaco. Aceitei-o sem palavras. Naquela noite, enquanto a mansão Bellamy voltava a fechar suas portas, a cidade inteira murmurava sobre o escândalo, sobre a filha rebelde, sobre o magnata que caiu enfermo após uma disputa com a jovem, que muitos acreditavam incapaz de levantar a voz. E em uma cabana próxima ao mar, iluminada por uma lamparina de óleo, respirei pela primeira vez sem medo, porque naquela noite havia escolhido, e não com obediência, mas com coragem, com a coragem de quem renuncia a tudo para não se perder a si mesma. As ondas golpeavam com força contra as rochas do penhasco, como se também elas se resistissem a aceitar as mudanças que se respiravam em Newport. À distância, o perfil majestoso da mansão Bellamy recortava-se contra o céu encapotado, mas já não era símbolo de poder nem de prestígio. As janelas permaneciam fechadas, o jardim murcho, e os rumores corriam mais rápido que o vento. A família Bellamy havia perdido seu esplendor e sua queda era observada com a morbidez de quem se delicia ao ver um gigante desmoronar. Mas nem todos os olhos estavam postos na colina. Em uma pequena casa de madeira, às margens do povoado costeiro, escrevia-se em silêncio uma história distinta. Uma história de reconstrução, de dignidade e de resistência. Eu, Renata Bellamy,
a mesma que durante anos foi conhecida como a inválida invisível do magnata. Vivia agora entre camponeses, sem escoltas nem criadas, sem bordados de seda nem espelhos de moldura dourada. Dormia em uma cama simples, cozinhava meus próprios alimentos e cada manhã saía ao pátio com uma cesta entre os braços para recolher flores silvestres que depois bordava com paciência em lenços de linho. Não era uma vida fácil, mas era minha. Samuel havia sido o primeiro a me ensinar a acender o fogo sem ajuda a ferver água, a medir a farinha para o pão. Fazia-o sem impor, sem corrigir com severidade. Olhava-me com esse respeito que não se aprende, com essa paciência que só possuem os que conheceram a escassez. Juntos pintamos as paredes da pequena casa, reparamos as telhas do teto e semeamos sementes no jardim traseiro. Não falávamos muito, mas cada gesto tinha o peso de uma promessa. Bordava cada lenço com esmero. Não repetia os desenhos. Uns tinham lírios, outros margaridas, outros cachos de lavanda ou ramos de oliveira. Vendia-os no mercado aos domingos, envoltos em papel pardo. No princípio, os vizinhos me olhavam com desconfiança. Uma dama vivendo sozinha, sem sobrenome nem escolta, era motivo de sussurros. As mulheres do povoado baixavam a voz quando passava diante delas. Alguns homens, por curiosidade ou malícia, tentavam se aproximar, mas eram freados pela firmeza de meu olhar. Uma tarde, uma anciã do povoado se deteve em frente à minha banca de venda. Tinha o cabelo branco recolhido em um coque baixo e as mãos deformadas pela artrite. "Você é a senhorita Bellamy?" perguntou com franqueza. "Fui", respondi sem levantar a voz. "Agora sou apenas Renata." A anciã pegou um dos lenços e o acariciou com os dedos trêmulos. "Este bordado é idêntico ao que fazia minha mãe. Ela o fazia em tempos de guerra. Não acreditei que voltaria a vê-lo, observei-a com ternura. Gostaria de levá-lo? Não posso pagar o que vale. Então não me pague. Presentei-me com sua história." A mulher sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Desde esse dia começou a correr a voz de que a senhorita Bellamy não era uma mulher orgulhosa nem frágil, mas uma mulher diferente. Uma que havia nascido entre brocados, mas que sabia costurar com linhas simples. Uma que havia sido humilhada, mas não vencida. Pouco a pouco começaram a chegar mais compradores, não por compaixão, mas por admiração. Meus lenços se converteram em algo prezado, não pela tela nem pelo desenho, mas pelo que representavam, a capacidade de uma mulher para se reinventar sem perder a dignidade. Samuel me observava da distância sem intervir. Seguia trabalhando no estaleiro local, onde levantava madeiros, transportava vigas e ganhava o respeito de seus companheiros por sua constância e nobreza. Pelas noites jantávamos juntos na pequena casa. Eu preparava uma sopa quente, ele cortava pão, às vezes falávamos, outras vezes comíamos em silêncio. E nesse silêncio se escutavam mais coisas que em qualquer conversa. No povoado alguns começaram a dizer que éramos um casal. Outros afirmavam que não vivíamos em pecado, mas tampouco em mentira. Ninguém sabia com certeza o que nos unia, mas todos viam que eu caminhava com mais firmeza desde que ele regressou. Enquanto isso, no topo do penhasco, Lionel Bellamy ofereceu-se aos restos de seu poder, como um náufrago desesperado. Havia perdido contratos importantes após o escândalo familiar. Seus antigos sócios, temendo ver-se salpicados pelos rumores, haviam começado a se retirar. Os banqueiros pediam garantias que já não podia oferecer, e os operários dos estaleiros falavam de greve. A queda não foi abrupta, mas sim inexorável. O escritório de Lionel, antes cheio de telegramas, planos e documentos, estava agora submerso em um silêncio espesso. A fumaça do tabaco já não cobria o ar com soberba. Só restavam cinzas, taças vazias e uma sensação de derrota que nenhum mais caro dos trajes podia disfarçar. Negava-se a pedir ajuda. Não a seus conhecidos, nem a seus antigos aliados, nem sequer a sua própria filha. A última vez que me viu havia sido na praia. Havia caído de joelhos diante de mim, não por submissão, mas pelo peso do colapso. Desde então não havia pronunciado meu nome. Não perguntava por mim. Não falava de mim. Mas nas noites, quando ninguém o via, caminhava até a ala norte da casa, onde ainda restava o piano sem tocar, a bengala esquecida em um canto e um pente de naca sobre a cômoda. Ali ficava de pé com os olhos úmidos,
sem atrever-se a tocar nada. No mercado, os comentários sobre sua ruína cresciam. O Sr. Bellamy está perdendo tudo, e sua filha não foi buscá-lo. Dizem que ela prefere viver entre camponeses que voltar àquele inferno. Então talvez nunca tenha sido tão fraca como pensavam. Ouvia esses rumores em silêncio, sem confirmar nem desmentir. Sabia que o desprezo era um bumerangue e que meu pai havia semeado demasiado orgulho para esperar colheitas nobres. Uma manhã, enquanto bordava junto à janela, Samuel se aproximou de mim com uma flor silvestre na mão. Não disse nada, apenas a deixou sobre a mesa e voltou ao seu trabalho. Peguei a flor entre os dedos. Era uma margarida comum coberta de barro seco. Não é formosa, murmurei. Mas cresceu onde ninguém olhava, respondeu Samuel da porta, sem se voltar. Como você. E nessa frase tão simples, tão nua, compreendi que não precisava voltar a ser a senhorita Bellamy, porque naquele recanto do mundo, com os pés sobre a terra e as mãos cheias de linha e lodo, estava florescendo de verdade, e já ninguém poderia me arrancar. A primavera havia chegado com um ar incerto à costa de Newport. Os campos próximos começavam a cobrecer de flores selvagens, e o mar, que durante o inverno rugia com fúria, agora respirava com calma, como se também buscasse redenção. Na pequena casa de madeira, a vida transcorria com simplicidade. Eu bordava pelas manhãs enquanto Samuel reparava redes de pesca ou ajudava nos cais. Tudo parecia tranquilo, mas sob essa aparência repousada, Gustave sei, uma mudança que nenhum de nós queria nomear. Naquela tarde, Samuel regressou mais cedo que de costume. Trazia no rosto uma expressão que não soube interpretar no princípio. Não era tristeza nem alegria, mas algo que misturava ambas as coisas. Em suas mãos levava uma carta dobrada e um envelope com o selo do estaleiro de Boston. Ficou de pé na porta com a brisa marinha despenteando seu cabelo escuro. Chegou esta carta esta manhã, disse com voz contida. Deixei de lado o bordado e olhei-o em silêncio. Samuel se aproximou e me entregou o papel. Li-o com calma. A carta estava escrita pelo supervisor de um estaleiro importante. Ofereciam-lhe trabalho estável, moradia e um salário digno. Era uma oportunidade que muitos homens em sua situação sonhariam ter. Boston, murmurei, mal audível. É longe. Sim, mas é trabalho, Renata. E não qualquer trabalho. Com isto poderia economizar, construir algo próprio. Algo que algum dia também seria seu se quisesse. Desviei o olhar. Uma parte de meu coração encheu-se de orgulho por ele, mas outra estremeceu ante a ideia de sua partida. Não era um amor que precisasse promessas, nem juramentos, mas sua presença havia se convertido na raiz que sustentava minha nova vida. Sem ele, o mundo voltaria a ser demasiado grande. Se o deseja, deve ir, disse finalmente, sem levantar a voz. Samuel me observou surpreso. É isso que quer que eu faça? Quero que siga o caminho que escolher. Não o que acredite que devo ditar-lhe eu, respondi com a serenidade de quem reprime o tremor da alma. Samuel deu um passo em minha direção. Inclinou-se ligeiramente, buscando meus olhos. Não falo de caminhos. Falo de você. Acha que posso deixá-la aqui sozinha depois de tudo? Apertei os lábios, tentando manter a compostura. Aprendi a estar sozinha, mas não deveria ter que fazê-lo. Tampouco deveria carregar com uma mulher que foi o peso de outros. As palavras saíram suaves, mas ferinas. Samuel franziu o senho. Era a primeira vez que discutíamos, não por orgulho, mas por medo de perder o que havíamos construído sem palavras. Desviei o olhar e voltei-me para a janela. Lá fora, o mar brilhava com reflexos prateados, indiferente ao drama que se desatava dentro da pequena casa. Não diga isso, replicou ele. Não fale como se fosse uma carga. Se soubesse o que fez por mim, não me diga, interrompi. Se o disser, não poderei deixá-lo ir. Samuel me olhou com dor. Houve um longo silêncio. O tic-tac do relógio parecia mais forte, mais cruel. Finalmente ele se aproximou e tomou minha mão com ternura. Beijou-a apenas roçando a pele. Depois, sem adicionar uma palavra, saiu ao pátio. Observei-o afastar-se com a alma dividida entre a gratidão e a desesperança. Naquela noite o céu se cobriu de nuvens baixas. O vento soprava com insistência e os galhos da macieira do jardim batiam contra a janela. Não pude dormir. Levantei-me, acendi uma lamparina de óleo e envolvi-me em uma manta. Lá fora,
O mar rugia com um som profundo, quase humano. Peguei minha bengala, a mesma que me acompanhava desde minha adolescência, e saí sem medo. O caminho até o penhasco era estreito e escorregadio. A terra, ainda úmida pela chuva recente, grudava em minhas botas. Mas segui caminhando, guiada apenas pelo resplendor do farol distante. O coração me batia com força, não por esforço, mas pela certeza de que aquela noite seria decisiva. Quando cheguei à borda, o vento me envolveu como um abraço antigo. Dali podia ver o mar aberto, imenso, eterno. Fechei os olhos e recordei a primeira vez que o havia visto. Samuel inclinado entre as roseiras, com a camisa arregaçada e o olhar limpo. Aquele olhar que não desviou, que não me compadeceu, o olhar que me havia devolvido minha dignidade. Meus lábios se curvaram em um sorriso triste. Se o amo, devo deixá-lo voar, sussurrei, mal audível entre o vento. O farol lançou um feixe de luz que cruzou o horizonte. Tirei a luva direita e acariciei a bengala. Segurei-a contra o peito e com determinação desci pelo caminho de regresso. Ao amanhecer, o céu estava limpo. Samuel ainda não havia saído da casa. Encontrava-se sentado junto à mesa com a carta do estaleiro aberta diante dele. Havia passado a noite inteira duvidando. Quando ouviu meus passos, levantou-se. Levava nas mãos a bengala. Havia menos a limpado e polido. Na empunhadura de prata, gravadas com delicadeza, brilhavam umas palavras novas. "O que é isso?" perguntou ele. "Uma despedida", respondi com uma calma que me custava sustentar. Estendi-lhe a bengala. Samuel pegou-a e leu a inscrição. "Caminhe pelos dois." Seus olhos se umedeceram de imediato. "Não posso aceitar isto", murmurou. "Sim, pode. Esta bengala me sustentou quando eu não acreditava poder caminhar. Agora te sustentará para recordar que aonde vais, vais acompanhado." Samuel me olhou incapaz de falar. Quis me dizer que não iria embora, que o trabalho não importava, que sua vida só tinha sentido perto de mim. Mas entendeu que isso seria Rubermil, que havia lutado tanto por conquistar minha liberdade. E então, em silêncio, assentiu. Abraçou-me com força, como se quisesse gravar meu cheiro, minha voz, meu calor na memória. Não, apenas apoiei a cabeça sobre seu peito, escutando as batidas que durante meses haviam marcado o compasso de minha nova existência. "Voltarei", disse ele. "Não me prometa isso", respondi com um sorriso leve. "Prometa-me que será feliz." Ele baixou a cabeça. Não insistiu. Horas depois, o som de uma carruagem rompeu o silêncio da rua. Samuel subiu com sua mala. Levava a bengala na mão. Vi-o partir da janela. Não levantei a cortina. Apenas permaneci de pé, observando a figura que se perdia entre a neblina. Quando o ruído dos cascos se desvaneceu, a casa ficou em calma. Caminhei até a mesa, peguei uma folha e comecei a escrever. Não era uma carta, era uma oração. Uma prece muda por ele, por mim, por tudo o que havia sido necessário perder para que a alma voltasse a respirar. O dia avançou lentamente. O sol cruzou o céu e acutiu atrás do horizonte. Sentei-me no alpendre com meu bordado pela metade, escutando o rumor do mar. Em meu interior havia tristeza, sim, mas também uma paz nova, uma claridade que não havia sentido nunca. Compreendi que amar não era reter, mas deixar que o outro seguisse seu destino. Com a certeza de que, em alguma parte, nossas almas seguiriam caminhando juntas. Caiu a noite. As velas ardiam baixas, quando uma batida na porta me sobressaltou. Levantei-me com dificuldade e abri. Ante mim, na penumbra, estava Lionel Bellamy. Meu pai sustentava esse com dificuldade. Seu rosto havia envelhecido em semanas. Suas bochechas afundadas, os olhos apagados, o cabelo branco despenteado, levava um casaco gasto e as mãos trêmulas. Não restava rastro do magnata poderoso que um dia dominou os estaleiros. "Renata", disse com voz quebrada, "não tenho direito de pedir nada, mas já não me restam forças para o orgulho. Venho pedir-lhe perdão", ou rarrau longamente, sem pronunciar a palavra. Em meu peito se misturavam a dor, a compaixão e a memória. Vi nele não um inimigo, mas o homem vencido por seu próprio peso. Dei um passo para trás e abri a porta de par em par. "Entre, pai", sussurrei. "Aqui ainda há lugar para o arrependimento." Lionel baixou a cabeça e entrou. Lá fora, o mar voltou a rugir com força, como se quisesse acompanhar aquele encontro silencioso entre duas almas, que, apesar do dano, ainda compartilhavam o mesmo sangue
e o mesmo anseio de redenção. E entre o murmúrio das ondas, a lamparina do pequeno lar seguiu acesa até o amanhecer. O sol despontava sobre as águas de Newport, emblema de um novo ciclo. Havia passado um ano desde aquela noite em que Lionel Bellamy tocou a porta de sua filha, derrotado pelo tempo, a doença e os fantasmas que ele mesmo havia criado. Cuidei dele em silêncio, sem rancor. Não houve longas conversas nem desculpas grandiosas. Apenas gestos pequenos, como preparar seu chá com menta, trocar-lhe a atadura, sem que o pedisse ou acompanhá-lo em silêncio, enquanto ele olhava o mar com os olhos cheios de arrependimento. Lionel morreu uma madrugada de outono em uma cadeira de balanço em frente ao lar, com uma manta sobre as pernas e o rosto em paz. Morreu sem fortunas, sem poder, sem elogios, mas não morreu sozinho. Fechei seus olhos e sussurrei uma oração por ele, não pelo magnata, mas pelo homem que finalmente havia encontrado a humildade. Após sua partida, a antiga mansão Bellamy foi vendida a uma família bostoniana. Ninguém mais voltou a falar de banquetes, nem de alianças comerciais. Os muros que uma vez encerraram o silêncio de uma filha não desejada, agora acolhiam os gritos de crianças brincando nos jardins restaurados. Permaneci em minha casa de madeira junto ao mar. Com o dinheiro obtido da venda e as economias que havia reunido com meu trabalho artesanal, fundei uma pequena escola. Chamei aos lírios do penhasco, em honra àquele lugar onde uma vez tomei a decisão mais dolorosa e valente de minha vida. A escola não tinha grandes salões nem decorações suntuosas, mas sim tinha algo mais valioso: ternura. Acolhi meninas com deficiências, muitas delas rejeitadas por suas próprias famílias. Ensinava-lhes a bordar, a ler, a confiar em si mesmas. Caminhava entre elas sem bengala, com passo firme e olhar altivo. Minha claudicação seguia ali, mas já não a ocultava nem a lamentava. Era minha cicatriz e também meu estandarte. As meninas me adoravam. Chamavam-me Senhorita Renata com um respeito natural, que não precisava imposições. Falava-lhes de flores, de canções antigas, da força que nasce da dor. Renata. As tardes eram doces naquela casa, perfumadas com lavanda e sorrisos tímidos. Uma manhã de primavera, o mar se mostrava especialmente calmo. Havia disposto um pequeno tapete no pátio traseiro para ensinar a bordar sob o céu aberto. As meninas sentavam-se em almofadas com os fios de cores brilhando sob o sol. O murmúrio das ondas acompanhava as alfinetadas, como um eco distante de uma vida passada. Guiava com paciência, corrigindo com suavidade os erros das alunas. Vestia um sóbrio vestido azul marinho com botões de nácar, o cabelo recolhido em um coque baixo e uma delicada echarpe branca ao pescoço. Minha figura projetava autoridade e ternura. Apesar da brisa salina, meu olhar se mantinha sereno. Nesse momento, uma voz familiar, grave, trêmula, rompeu a harmonia do instante. Renata Guy Ray, lentamente. A voz não era uma lembrança, era real. O mundo pareceu se deter. As meninas guardaram silêncio. Diante do portão de madeira, com o mar brilhando atrás dele como um postal, estava Samuel. Vestia um traje simples com as botas empoeiradas pela longa viagem. Havia rugas novas em sua testa, mas seu olhar seguia intacto, limpo, valente, transparent. Não levava malas. Apenas a bengala que eu lhe havia dado, agora pendurada em seu cinto como um símbolo do que havia superado. Senti que o ar se tornava mais denso, como se todos os anos de espera houvessem decidido cair sobre meus ombros ao mesmo tempo. Levantei-me lentamente. Meu andar seguia irregular, mas cada passo era firme. Ele deu uns passos em minha direção, depois se deteve, e como se o tempo o obrigasse a prestar contas, ajoelhou-se. Não vim pedir sua mão, disse com um sorriso leve e os olhos brilhantes. Vim pedir que voltemos a caminhar juntos. Observei-o longamente. Não disse nada. Caminhei até ele. Ajoelhei-me também, apesar da dor no joelho, apesar do vestido limpo, e tomei seu rosto entre as mãos. Nossos olhos se encontraram. Não precisávamos mais palavras. Já não éramos os mesmos. Habíamos sofrido, perdido, aprendido. O que nos unia agora não era a necessidade, mas a escolha. Pusemo-nos de pé, tomados da mão. Notei que ele não usava bengala. Samuel havia menos a trazido como lembrança, não como apoio. Ambos habíamos deixado de depender de algo que antes nos definia. A bengala agora era um símbolo,
não uma necessidade. As meninas se olhavam entre si sem entender de todo, mas sabendo que algo formoso estava ocorrendo, sorri. Com os olhos cheios de lágrimas, levantei o queixo. Vamos caminhar então. E caminhamos juntos. Atravessamos o pátio de terra, descemos até a praia e adentramos na areia úmida. As meninas correram ao nosso redor, brincando com caracóis e cantando canções de vento. O mar nos recebeu com seu antigo canto, mas desta vez já não era ameaça, nem prisão, nem espelho da dor. Era liberdade. As ondas nos roçavam os tornozelos. Eu não claudicava, ele não olhava para trás. Nenhum perguntava pelo futuro. Estávamos vivendo. Em algum recanto do céu, Lionel talvez nos observava em paz. Em algum recanto da alma, a menina que se escondia entre cortinas de renda e o jovem que cavava em silêncio entre roseiras se abraçavam com ternura. O eco do mar acompanhava nossos passos, não para recordar o passado, mas para celebrar a nova melodia que agora escrevíamos juntos. E assim, sem bengala, sem título, sem medo, perdemo-nos entre as ondas, deixando para trás tudo o que alguma vez nos rompeu e caminhando em direção a tudo o que agora nos fazia completos. 8 anos haviam passado desde aquela manhã em que caminhamos pela última vez entre as ondas, como se fôssemos os únicos habitantes do mundo. 8 primaveras, 8 invernos, 8 anos de dias simples e noites em calma. A escola, os lírios do penhasco, seguia de pé. Embora as paredes agora estivessem cobertas de desenhos feitos por meninas que já não se envergonhavam de seus passos tortos nem de suas vozes diferentes, eu, com meus 41 anos, seguia despertando cada dia antes da alvorada, preparando café com canela e revisando os fios de cores para as aulas. Meu cabelo, agora salpicado por algumas mechas de prata, recolhi-o com uma fita azul que minha filha me havia presenteado. Sim, Samuel e eu tivemos uma filha. Chamamo-la Elinor, em honra a uma história que eu havia lido de menina e que falava de coragem silenciosa. Elinor nasceu sem nenhum impedimento físico, mas com uma sensibilidade tão profunda que desde pequena soube consolar com o olhar como seu pai e sustentar com ternura como sua mãe. A menina crescia rodeada de histórias, flores secas em livros antigos e caracóis cheios de segredos. Às vezes, quando ninguém a via, falava com o mar, como se esperasse que ele respondesse. Samuel trabalhava em carpintaria, fabricando carteiras para outras escolas da região. Suas mãos, sempre fortes, agora eram mais lentas, mas mais precisas. Cada móvel que construía levava gravada uma palavra, um símbolo, uma história. Frequentemente, os vizinhos de Newport comentavam que jamais imaginaram que o jardineiro dos Bellamy se converteria em um homem respeitado, querido por todos. Mas nem todos os nomes do passado ficaram ilesos ao passar do tempo. O antigo sócio de Lionel Bellamy, aquele que uma vez sugeriu casar-me para me dar utilidade, terminou em bancarrota após uma série de investimentos falidos. Sua família, marcada pela vergonha, abandonou Newport. Ninguém derramou uma lágrima por eles. Alguns murmuravam que foi castigo divino. Outros, simplesmente, justiça. O capataz que falsamente acusou Samuel de roubo morreu sozinho, sem amigos, nem compaixão. Foi encontrado em uma pousada de má morte, seus últimos dias consumidos pelo remorso e o álcool. Ao ficar sabendo, apenas fechei os olhos e orei em silêncio por sua alma, como fazia por todos os que alguma vez me feriram. Hortência, a tia nobre calada, ainda vivia. Já não caminhava com a agilidade de antes, mas cada tarde sentava-se no alpendre de minha casa a bordar em companhia de minha sobrinha neta. Dizia que a menina tinha os olhos de Lionel quando sorria, e isso bastava para que eu a abraçasse sem dizer uma palavra. O povoado de Newport também havia mudado. A escola converteu-se em um símbolo de progresso e compaixão. O que começou como um ato quase escandaloso, uma filha de magnata vivendo entre camponeses, transformou-se em motivo de orgulho. Outras mulheres começaram a fundar oficinas, bibliotecas, espaços onde antes só havia silêncio e obediência. E assim, no último dia de verão, enquanto o céu se tingia de laranja e a brisa trazia aromas de lavanda e sal, escrevi uma carta a mim mesma. Coloquei-a entre os lírios, onde uma vez começou tudo. Dizia: a menina que um dia acreditou que era invisível. Obrigada por não se render. Obrigada por esperar, por amar, por caminhar. Ainda claudico.
Ainda tenho medo, mas já não me escondo. Agora sou raiz, sou mãe, sou memória. E o mar, esse velho espelho, devolve-me cada dia um reflexo que já não me assusta. De uma mulher que soube florescer na rachadura. Naquela noite Samuel tomou minha mão como sempre. Juntos caminhamos pela orla, seguidos pelos passos pequenos de Elinor. 3 silhuetas diante do mar. 3 tempos distintos em um mesmo instante. E assim terminou a história. Não com um beijo apaixonado nem com sinos nupciais, mas com a certeza de que o amor verdadeiro, o que nasce na ferida, o que se nutre de respeito, o que resiste à vergonha e ao esquecimento, é o único que pode em silêncio mudar o mundo. Quando o orgulho se desmorona e as máscaras sociais caem, resta o único que verdadeiramente importa: a dignidade, o amor sincero e a valentia de escolher o caminho próprio. O Eco do Mar não foi só uma história de paixão contida e redenção tardia, mas um lembrete de que mesmo nos cenários mais adversos, uma mulher pode levantar a cabeça, curar suas feridas e reescrever seu destino com suas próprias mãos. Eu lhes ensinei que a força nem sempre se grita. Às vezes caminha com bengala em silêncio, mas firme. E Samuel nos mostrou que o verdadeiro amor não humilha nem impõe, mas acompanha, espera e respeita. Esta história é para quem alguma vez se sentiu invisível, para quem luta por ser visto mais além de suas cicatrizes, e para quem acredita que o amor pode ser refúgio e também liberdade. Se esta história tocou seu coração, conte-me nos comentários que parte lhe emocionou mais, ou com que personagem se sentiu identificado. E se chegou até aqui, escreva a palavra liberdade nos comentários. Assim saberemos que forma parte de quem sente a alma vibrar com histórias como esta e que apoia este canal com sua presença. Não esqueça que nos cards estou deixando outras narrações igual de comoventes, cheias de emoção, reviravoltas inesperadas e protagonistas inesquecíveis, histórias para sentir, para chorar, para curar. Obrigada por me acompanhar até o final. Que o eco desta história inspire você a escrever a sua.